Se o filme Feitiço do Tempo de Bill Murray se casasse, provavelmente seria com o filme A Morte dá Parabéns. E junto dessa relação, provavelmente sairia o seriado de hoje, Boneca Russa, que é uma pegada um pouco tragicômica de viagem no tempo. Bem, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Então, simbora para mais uma crítica? Boneca Russa conta a história de Nadia, aqui interpretada pela Natasha Lyonne, lá de The Orange is the New Black. No caso, ela também é acreditada como criadora dessa obra. Bem, a história inicialmente se passa em uma festa, no caso, o aniversário da Nadia. Mais especificamente, a história começa dela saindo do banheiro dessa festa e vendo uma multidão que tem na festa dela. Tem muita gente mesmo. E vai passando-se o primeiro episódio, no caso, metade dele, contando essa história da festa, mostrando os personagens, fazendo todas essas dinâmicas. Só que aí, em um momento, a nossa personagem acaba sendo atropelada e morre, e rebuta a história toda. Seguindo bem os preceitos de todo bom filme de viagem no tempo, toda a resolução do filme está na disposição dos personagens. Obviamente, o personagem que está preso nessa viagem no tempo tem que resolver algumas tarefas. Normalmente é resolver algumas situações inacabadas. Quando eu comecei a ver a série, eu fiquei com um certo receio dela ficar muito no mesmo que a gente sempre assiste. Sabe? O personagem que ele percebe que ele está nesse looping temporal e começa a fazer várias e várias coisas para tentar resolver a situação, que é a resposta clássica. Mas aqui ele acaba pegando uma abordagem um pouco diferente. Ele é um trágico com humor bem negro. Cara, é impressionante. Não é bem spoiler que tá no trailer, mas na hora que começa a sucessão de mortes, tem um momento, sei lá, em uns 5 minutos de seriado, em que ela morre umas 3, 4 vezes da mesma forma, como se fosse um videogame. Sabe, tô lá jogando seu Mario ou qualquer outro jogo de plataforma, você tem que fazer um pulo, mas você sempre erra o mesmo pulo. Então, é a personagem em um certo momento do seriado. Ela faz a mesma ação, ou tenta fazer ações diferentes, que dão o mesmo resultado. Ela tenta e sempre morre da mesma forma. O que é extremamente engraçado, mas enquanto ela tá morrendo, as coisas estão se alterando e ela não percebe. O interessante também acaba sendo o fato que toda vez que a personagem morre, alguma coisa do cenário vai se modificando. Inicialmente são pequenos detalhes. Se você não estiver prestando atenção, você não repara. Bem, até o momento em que a câmera foca mesmo no objeto que está desaparecendo, aí fica bem mais nítido. Mas essa acaba sendo uma adição bem interessante a essa obra. Um outro fator muito interessante é que, normalmente em filmes de viagem do tempo, nós temos o nosso personagem tendo essa viagem e mais ninguém lembrando do que aconteceu. Então é sempre aquela mesma repetição. O personagem sai, acaba falando pra alguém que não acredita nele. Ele tem que sempre tentar conversar com alguém pra ver se alguém acredita na história dele pra dar novas ideias. Mas aqui não. Aqui nós temos o personagem Alan, que é o Charles Barnett. Se eu não me engano, ele fez o episódio 2 de Orange is the New Black, mas eu acho que ele é mais conhecido por participar de seriados como Chicago PD ou Chicago Fires, se eu não me engano. Que acaba sendo um personagem que tá passando basicamente pela mesma situação do que ela. Também não é spoiler porque tá no trailer isso. E que dá uma dinâmica muito interessante à obra, porque você não precisa mais ficar repetindo tudo. Chega um momento que eles sabem o que está acontecendo. Então, um só tem que falar pro outro, morri dessa vez agora, morri dessa vez. O que também é engraçado pra caraca. E por serem 2 personagens, acaba sendo mais engajante ou menos tedioso você seguir a história. Porque enquanto você poder seguir só com uma mesma história várias e várias vezes por episódio, aqui nós temos 2 personagens, que então temos 2 histórias que vão ocorrendo paralelamente. Então, dependendo do que cada um faça, a história vai se modificando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e elas se cruzam com uma certa frequência, o que sempre é bom. E é interessante porque é muito fácil de reconhecer essas novas linhas temporais, por assim dizer, porque a modificação que ocorre nos personagens é bem nítida e é fácil de identificar o que os outros personagens da trama estão fazendo. A trama segura bem com esses 2 protagonistas, mas o grupo de apoio,
os outros atores também são muito bons e possuem também subtramas muito interessantes. Nem todas elas são muito bem aproveitadas, mas nenhuma delas é chata. Você tem a Nadia na sua festa de aniversário e dando principalmente para suas duas melhores amigas, que têm certos conflitos com ela, mas estão lá para apoiar. E é bonito a amizade que elas têm ali, porque elas são importantes. Enquanto que o Alan, ele tem um lance com a namorada barra noiva, tentando uma relação difícil, e que acaba também tendo uma ligação com outro personagem que está na festa. Então é tudo meio que interligado e é legal de assistir, é bem interessante na verdade. Voltar que eu sou obrigado a falar é uma obra trágica com humor negro. E se você não gosta desse tipo de humor, talvez você vai torcer um pouco o nariz para isso. Mas eu acho difícil você torcer o nariz para a atuação da Natasha Lyonne, porque cara, ou atriz para tirar o máximo de um personagem, sabe? A cara dela, a forma que ela atua, tira o máximo daquela situação. Tanto por ela ser bem cínica e sarcástica em tudo que ela faz, principalmente naquela situação que amplifica tudo isso, e também na parte mais trágica, quando ela começa a falar da sua infância, dos seus sentimentos, ela consegue tirar umas lágrimas, sabe? Tá bem completinho. E o Alan, ele é um ótimo complemento para tudo isso. Enquanto ela é bem cínica e expansiva, de uma maneira até errada, ele tá no momento um pouco mais retraído, ele é mais certinho, ele vive por mensagens motivacionais. São os opostos, basicamente, mas se completam para a história. E como o seriado acaba lidando bastante com a morte, ele começa a entrar nos temas meio delicados, como suicídio ou questões existenciais. Então, em alguns momentos fica bem pesado. E também tem algumas mortes ou formas como eles morrem são engraçadas e outras são bem pesadas e tristes. Boneca Russa, na verdade, como todo outro bom filme, ele tenta colocar os personagens no ponto de reflexão. Só que aqui no caso nós temos esse dia para viver. Cara, eles falam carpe diem no seriado, tipo, aproveita o dia. E eles não conseguem aproveitar. Mas tipo, eles têm que aproveitar para dar certo. Parada clássica. E porque não é errado, porque na verdade, para resolver essa solução como todas as outras, o que eles precisam seria realmente aproveitar o dia. Porque todas as respostas que eles procuram estão ali no meio deles. Só que eles só olham pra frente, eles não enxergam o que eles têm que fazer. Mas, cara, é uma ótima pedida da Netflix, sinceramente. Eu acredito que esse seriado, Boneca Russa, vai gerar uma certa falatório, porque ele permite muitas interpretações do porquê tá acontecendo ali, o porquê tá acontecendo aquilo, quais são as regras dessa viagem no tempo, sabe? Ele deixa algumas perguntas abertas que eu acho que nunca serão respondidas, porque eu acredito que uma temporada só já fechou a história toda e não precisaria ter uma segunda. Pelo menos fecha muito bem a história pra mim. Eu não sei se é spoiler, provavelmente não, mas a minha impressão que eu tive com esse seriado, com os personagens, se eu estiver falando besteira, deixa aqui nos comentários. Mas acho que o principal aqui seria a incapacidade deles de seguirem em frente pelo motivo da vida deles atuais no caso, e por causa disso que eles entraram nesse loop. Eu não tenho certeza, é apenas uma teoria, isso não é explicado em lugar nenhum do seriado. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Bem, finalizando aqui, Boneca Russa, no final da sua obra, deixa uma mensagem bastante positiva. Tipo, o que pode parecer ser impossível de se fazer sozinho, se você tiver alguém com quem você possa compartilhar, na verdade isso é uma coisa que é repetida bastante ao longo do seriado, que você tem que pedir ajuda pros seus amigos, porque ninguém vai adivinhar. Porque se você conseguir pedir ajuda, as coisas vão ser resolvidas e fica muito mais fácil se tiver mais mãos amigas para te ajudar. A viagem no tempo funciona bem, as regras eu acho que são bem estabelecidas e bem explicadas, e o seriado ele vive pelos detalhes. As pequenas nuances do cenário vão contando muito bem a história. E eu pessoalmente recomendo profundamente essa série. Uma ótima pedida para esse início de fevereiro
Um ótimo seriado se tá de bobeira. Bem, sou Alexandre Marquim, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir, estamos sempre aí. Se quiserem um vídeo mais explicadinho, por favor, deixem aí. Estamos sempre aqui para comentar. Então, até depois.